Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje eu vou falar sobre as minhas leituras. Eu li, na verdade eu reli um dos meus clássicos favoritos, foi a nossa primeira leitura conjunta na área de membros e é claro que eu tinha que escolher um dos meus clássicos favoritos, então eu reli Madame Bovary de Gustave Flaubert, este clássico francês. Flaubert é o pai do realismo, né? Esse livro foi publicado como livro em 1857, ele foi publicado antes em folhetim, em 1856. Gustave Flaubert levou 5 anos para escrever aqui esta obra-prima. E a escrita de Flaubert é um monumento, é uma coisa assim para você se deleitar, é para você ler devagar e prestar atenção, que Flaubert faz aqui, esse narrador que não interfere aqui nos fatos, essa narrativa, esse estilo indireto, livre, gente, é maravilhoso, tá? Madame Bovary é um dos livros que eu acredito que todo mundo tem que ler no momento da sua vida. Tá? Se você tiver mais maduro para esta obra aqui, como leitor, como pessoa, eu acho que é mais interessante, mas tudo bem, pode ser em qualquer momento? Pode ser em qualquer momento, mas eu acho que tem que ter um pouco de maturidade aqui para ler esse grande clássico. Até porque se você ler muito rápido, se você não prestar muita atenção, você não vai perceber aqui muitas coisas que essa obra aqui traz, tá? Este clássico, ele tem tanto a nos trazer, não só a sua história, o seu enredo, a sua narrativa, o tanto que esse livro revolucionou nos romances, na literatura, a vida, o contexto histórico, a vida do autor. O autor foi processado, o governo processou o autor por conta desta obra, isso aqui foi considerado um escândalo para a sociedade. Então, assim, é um livro que tem muito para se extrair, mas muito, muito, muito. E como toda boa literatura, traz também algo para a sua vida, traz também uma aprendizagem. Madame Bovary é um livraço. E junto com a leitura de Madame Bovary, eu li também as cartas exemplares do autor de Madame Bovary. Essas cartas foram escritas por Gustave Flaubert. Aqui nós temos cartas que foram escritas antes de Madame Bovary, mas o principal material que nós temos aqui é durante a escrita de Madame Bovary. Isso é muito interessante, é muito gostoso. Na verdade, é interessante você ler primeiro Madame Bovary, depois vir aqui para as cartas, porque você vai entender aqui o processo de escrita, o quanto ele se dedicou, o quanto ele até sofria aqui junto com os personagens. E tem também as cartas após, tá? Após a escrita de Madame Bovary, mas como eu já disse, o principal material aqui é durante a escrita, então tem muito material aqui. Os críticos utilizam, inclusive, muito dessas cartas aqui para material de apoio também do romance Madame Bovary. Isso aqui foi maravilhoso, foi um deleite. Tirei coisas aqui para mim, sabe? Para minha vida, nessas cartas aqui. É incrível mesmo. Fora que tem também cartas, não só para sua amante, a Louise, mas tem carta para Victor Hugo. Isso é uma curiosidade, né? Isso é muito interessante. Carta para George Sand, para Turgenev, para Charles Baudelaire, tem carta para Émile Zola e mais outras pessoas aí tão importantes do meio artístico, né, do meio da literatura. Esse livro aqui, ele me surpreendeu muito, tá? Eu comecei a ler isso aqui como um livro de apoio, tá? Da leitura de Madame Bovary, mas foi uma leitura que cresceu muito, tá? Tem até conselhos aqui de Flaubert, gente, isso aqui é delicioso. E ler também ele falando para sua amada, né, para sua amante, olha, agora eu vou escrever tal cena. Por isso que é interessante você ler primeiro Madame Bovary para depois você vir para cá, porque ele vai falar, olha, eu tô em tal parte, nossa, que difícil. Ele zomba de algumas coisas aqui, sabe, gente, é muito interessante aqui. Se você é apaixonado por Madame Bovary assim como eu, vale muito a pena. Outro livro também que vale muito a pena para os apaixonados de Madame Bovary é a Orgia Perpétua, de Mário Vargas Llosa. O autor, ele era apaixonado por Madame Bovary. Ele leu 6 vezes Madame Bovary. Então ele fez esse livro aqui para nós também, que somos apaixonados, tá? Lembrando que Mário Vargas Llosa
foi um grande autor peruano, ele faleceu recentemente, e ensaísta e também crítico literário. Então esse livro ele é dividido em 3 partes e é muito interessante, tá? Assim como Madame Bovary, porque Madame Bovary também é dividido em 3 partes, tem boas separações aqui da história pra gente entender. Mas voltando aqui ao Orgia Perpétua, essas 3 partes é o seguinte: a primeira parte ele vai falar mais sobre a sua experiência pessoal, que é o mais comum. A gente lê o livro e pensa muito sobre a experiência da leitura, o que esse livro impactou na sua vida. Então é muito gostoso, né? Você ler alguém que é apaixonado por este romance aqui, escrevendo sobre isso. A segunda parte é mais interessante ainda, que vai falar sobre Madame Bovary em si, tá? Então, assim, a criação, o processo de escrita, a vida do autor, questões relacionadas. Vai falar aqui sobre as inspirações literárias de Flaubert para Madame Bovary. Fala aqui também sobre 3 casos reais que aconteceram, que Flaubert também utilizou aqui para Madame Bovary. E a terceira parte vai falar sobre o impacto de Madame Bovary na literatura. Então é muito interessante também, tá? Como era antes e como foi depois, então, de Madame Bovary, a importância de Madame Bovary. Então, esse livro aqui, gente, é riquíssimo. Mas, assim, é para ler depois. Tá recheado, é claro, tá falando de várias e várias partes, aqui relacionando tudo, costurando tudo, tá? Então, depois que você lê Madame Bovary e você vem para esses livros aqui, a obra vai crescer ainda mais para você, tá? Fica tudo muito mais interessante. Li também A Senhoria de Dostoiévski. Essa novela foi publicada primeiramente em 1847. E aqui o protagonista é um jovem rapaz recluso, é um rapaz inexperiente que por um motivo precisa procurar um novo alojamento para morar. E aí ele vai conhecer então uma senhora, tá? Então, este livro, ele tem tons, assim, uma escrita que mais parece um sonho, parece um pesadelo, tem alguns mistérios, algumas coisas místicas, algumas coisas que não ficam tão bem explicadas. Mas o interessante nesta obra aqui é que nós temos aqui um esboço, seria aqui um começo então do sonhador. O sonhador, aquele homem que Dostoiévski vai falar mais, então, na sua próxima obra, Noites Brancas, que foi publicado, então, em 1848. Então, aqui nós temos já um esboço ali do sonhador. E também, vejam só que interessante, do subsolo, um pouquinho aqui também do homem do subsolo. Então, Dostoiévski está começando aqui a trabalhar algumas questões que vão ser tão fortes na sua literatura. É um livro que tudo se encaixa? Não é, tá? É um livro interessante para quem é apaixonado por Dostoiévski. Dostoiévski é um dos meus autores favoritos, então eu quero ler toda a sua obra. Mas vamos combinar aqui. Esta obra aqui, tá, sei lá, talvez seja a obra que eu menos gostei até agora, tá? Mas tem o seu valor. Até porque também essa edição da 34 tem um pós-fácil da tradutora, da Fátima Bianchi, e ela explica então um pouco mais sobre a obra. Ela esclarece, tinha uma questão que para mim não estava esclarecida, e a tradutora que esclarece então uma situação que para mim abriu meu horizonte, eu entendi um pouco mais sobre a obra que eu não estava entendendo, tá? Então esse pós-fácil aqui é muito bom, muito interessante, não só sobre a obra, mas também o contexto histórico lá naquela época da Rússia, tá? Li também um romance histórico com protagonismo feminino, isso aqui é literatura nacional, tá? De Raquel de Queiroz, eu li Memorial de Maria Moura. Esse livro foi publicado em 1992. Em 1993, houve série na Globo. E eu tive a impressão, enquanto eu lia, que eu estava assistindo a série na Globo. Eu não assisti na época, tá? Mas eu tinha algumas imagens ali da atriz e parece que eu estava lendo um roteiro de série. Mas vamos lá. Eu vou destacar aqui alguns pontos positivos da obra e vou falar o que eu não gostei tanto assim, tá? Eu acho interessante, esse livro é interessante como contexto histórico. Então aqui você tem história de pessoas
Na realidade, são os cangaceiros do sertão nordestino e Maria Moura, ela é a chefe deles. Então, isso numa época onde ainda havia a escravidão. Então, aqui eu acho interessante esse contexto histórico e muitas andanças, que você conhece esse Brasil, um Brasil com pouca educação. A maioria das pessoas aqui são analfabetas. Você tem um personagem aqui, o padre Beato Romano, e ele faz esse trabalho também como professor. Os capítulos, eles mudam a narrativa. Então você tem capítulo aqui de Maria Moura, capítulo do padre, tem capítulo também de uma outra personagem, Marialva, ela chama, e tem alguns outros capítulos, poucos capítulos também em outros personagens, mas a maior parte são nesses 3 personagens. Mas o personagem para mim que mais se destacou foi o padre, tá? Porque ele traz um contexto, ele tem uma visão um pouco mais de fora, porque ele estudou mais, ele conhece mais pessoas, então ele traz a história com um pouco de distanciamento também, um olhar um pouco mais crítico para tudo aquilo que ele vivencia. Diferente de Maria Moura, que está mais dentro ali do contexto em que ela vive, e essa outra personagem também. Mas é muito interessante você ver aqui uma terra sem lei, ou melhor, uma terra onde os próprios cangaceiros ali criam as suas leis, situação dos escravos. Tem situações aqui de partir o coração, e a gente sabe que é real, a gente sabe que essa situação acontecia mesmo, tá? Até a questão da alforria também, como funcionava, e os filhos também dessas pessoas, netos, como que essas pessoas sobreviviam depois. Interessante também você ver tudo isso sobre esse viés de Maria Moura. Então é uma mulher que aprendeu do jeito dela, que sem julgamento do que é certo e do que é errado, tá? Mas foi o jeito que ela encontrou de sobreviver a tudo aquilo que ela passou. Ela não quis se submeter a certas situações, então ela literalmente arregaçou a manga e foi correr atrás do que ela queria. Então é uma personagem forte. O que eu senti falta foi um pouco só de aprofundamento nos personagens. Talvez tenha sido de propósito que a autora trouxe esses personagens assim, sem tanta profundidade. Talvez seja por conta do meio em que eles vivem, por conta de como eles têm que sobreviver a tudo aquilo. De repente eles aprenderam a ser assim. Então é diferente você ver uma história de cangaceiros, esses cangaceiros sendo comandados por Maria Moura. Uma coisa que me incomodou também, e não vou dar spoiler, mas quem já leu vai entender do que eu tô falando. Tem um lugar lá que é o cubículo, mas ela fala, como é que ela fala mesmo? Cubículo, acho que ela fala assim, porque os personagens são praticamente analfabetos, então eles falam algumas coisas erradas. E ela fala que tem um lugar lá que é o cubículo, mas é um cubículo. Então tem uma questão ali, mais pro final, mais pros capítulos finais, que eu achei que forçou um pouco a barra. Mas realmente, se for parar para pensar numa situação ali, é complicado mesmo. Como que Maria Moura vivia, como que ela conseguiria ali desenvolver certas situações como mulher. É muito difícil mesmo de imaginar. Mas a questão histórica do Brasil, eu achei muito interessante, eu achei bastante enriquecedora. Foi como se eu tivesse caminhado ali, feito ali várias andanças, junto com esses cangaceiros, junto com o grupo. Essa diferença de narrador que muda nos capítulos foi muito especial. Não foi tudo que eu concordei, mas quem sou eu para concordar? Porque afinal de contas, aqui está sendo contado um recorte histórico de uma época distante, de leis que eles mesmos faziam, eles mesmos criavam ali as próprias leis. Então quem sou eu para dizer que isso não tá legal ou não? Eu acho que interessante é isso, a gente se transportar ali para a história, para aquela região e ver o que a gente aprende com tudo isso. Então, pensando bem sobre todo esse contexto histórico, eu gostei sim. Tem algumas coisas que não me agradaram muito, mas no geral, gostei sim, bastante, de Memorial de Maria Moura.
Essas foram as minhas leituras recentes, então me conta quais foram as suas leituras recentes, o que você leu de bom, se tem alguma indicação para me dar aqui, não só a mim, mas para outros leitores também que vão ler os comentários, tá bom? Assim que a gente faz essa troca, tá? Assim que a gente estimula as pessoas a lerem, falando sobre livros, falando sobre bons livros, falando sobre a experiência de leitura. É assim que a gente vai agregando os livros à nossa vida, nem que seja gradualmente, passinho de formiga, mas a gente chega lá, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like que ajuda o canal aqui. Obrigada pela companhia, um beijo grande e até breve. Tchau, tchau!